Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos deixar aqui um pequeno estudo aqui para os irmãos, em nome de Jesus Cristo, sobre a humilhação de Esdras, né? Nós vemos essa humilhação de Esdras. Eu sempre queria saber o voto sobre raspar a cabeça. Louvado seja Deus, né? Nós vemos aí no passado, quem tinha esse costume eram os egípcios. Mas aqui, estudando a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, eu vejo aqui na Bíblia Sagrada, não só no Novo Testamento, como um sinal de humilhação, né? Que o apóstolo Paulo, em Atos 18, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele fez um voto, né? Louvado seja Deus, de raspar a cabeça. Era um voto de humilhação. E, se eu não me engano, retorna a falar em Atos 23, quando Paulo sobe a Jerusalém, ele faz o voto, né? E ele entra em jejum em 7 dias, diz a Bíblia. Nós vamos abordar esse assunto mais para frente, mas eu queria falar sobre a respeito de Esdras. Vamos lá ver, ó. Louvado seja Deus. O livro de Esdras, irmão, ele constitui, louvado seja Deus, em 2 decretos. Após muitos anos de cativeiro, que Deus visitou o povo e levou de volta a Jerusalém. Louvado seja Deus. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para frente. Após muitos anos de cativeiro, Deus visitou o povo e o levou de volta a Jerusalém. A reconstrução do templo é iniciada, mas a apatia espiritual e os problemas políticos na região fazem o povo abandonar a obra. Esdras é um sacerdote perito na lei de Moisés, que chega na região como um reformador espiritual, onde a lei será novamente renovada no coração do povo israelita. O livro começa com o decreto de Ciro para a reconstrução do templo em Jerusalém e termina com as reformas de Esdras de número capítulo 9, irmãos. Nós vamos ver esta passagem. Diz assim: a apostasia do povo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha só. Acabada, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos desta terra. Olha aí que mistério. Então Deus ele chamou sempre o povo desde o começo da humanidade para ser o quê? Separado. Louvado seja Deus. Desde o começo de tudo, o povo de Deus ele tem que ser separado. A igreja ela tem que ser separada. Vamos lá. Glória a Deus. Olha só. Não se tem separados dos povos desta terra, segundo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos moabitas, dos amonitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. Por isso que a igreja não pode se misturar com o mundo, né? Nós já vamos ver aqui que Deus ele cobra a separação. Antes de tudo, desde o tempo do passado, Deus ele cobra a separação. Louvado seja Deus. O povo de Deus, o povo que se chama pelo nome dele, é o povo que? Separado. Assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra, e até os príncipes e magistrados foram primeiros nessas transgressões. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes, e o meu manto arranquei os cabelos da minha cabeça. Olha só. E da minha barba sentei-me atônito. Então o que a Bíblia diz? Em humilhação ele faz o quê? Ele rasga as vestes, ele rasga o manto, ele faz o quê? Arranca os cabelos. Quando está dizendo aqui de arranca os cabelos, ele raspa o cabelo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Esdras ele tira a barba, em nome de Jesus, em sinal do quê? Em sinal de humilhação, em nome de Jesus Cristo. E sentei-me atônito. Olha só. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros. Porém, eu permaneci sentado, atônito,
até o sacrifício da tarde. Louvado seja Deus. Que sacrifício é esse da tarde? Às 3 horas da tarde. Louvado seja Deus. O horário nono, a qual quando o apóstolo Pedro, o apóstolo João subia, né? Aquele horário lá para fazer o que? O sacrifício da tarde. E tinha aquele coxo lá do templo de Formosa, em Atos capítulo 3, em nome de Jesus Cristo. Então Esdras, ele fica o que aqui? Esdras, ele não se conforma. Esdras, ele raspa o cabelo em sinal de humilhação. Esdras tira a barba em sinal de humilhação, em nome de Jesus Cristo. E Esdras vai o que? Aqui em diante, aqui, ó, a confissão de Esdras. Ele vai começar o que? Buscar a face do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Olha só. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam. Então nós vemos aqui que o povo do passado, eles não oravam só pelos pecados deles, eles tinham vergonha do pecado alheio, do pecado do povo que era separado. Nós vemos aqui que eles tinham vergonha do pecado alheio. Por quê? Porque era abominação para Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque o povo estava se misturando com povos de outra terra. Então nós vemos aqui este rito de raspar a cabeça, né? É alguma nova forma. Nós vemos o sinal dos nazireus ali no começo, no livro de Sansão. Samuel era o nazireu, Sansão era o nazireu profetizado pelo anjo, Jesus era o nazireu, Elias era o nazireu, porque a Bíblia diz que Sansão, qual que era o pacto que Sansão tinha? Não passarás navalha sobre o que? A sua cabeça, em nome de Jesus. Então, ou seja, e nem poderás beber bebida forte, e nem tocar em coisa munda, nem em coisa morta. Então, ou seja, era um sinal, era um pacto dos nazireus. Só que esse aqui nós vemos o que? Louvado seja Deus, um pacto de humilhação, né? Aqui nós vemos aqui o que? Um voto de humilhação, que era o que? Raspar a cabeça e tirar a barba. Louvado seja Deus, como também nós vemos no livro de Esther, como também nós vemos, louvado seja Deus, ali o rei Acabe se humilhando perante a Deus com um pano de saco e com cinza. Louvado seja o nome de Jesus, e com jejuns, como diz no livro de Joel capítulo 2, 22, que Deus lhe chama o povo para se achegar em pano de saco, com lágrimas, com choro, com arrependimento, com cinza e com jejuns. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos este voto, né, de raspar a cabeça e tirar as barbas. Louvado seja o nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou ver o voto de Paulo, de raspar a cabeça e tirar a barba. Fique na paz do Senhor Jesus.